Bom dia, um feliz sábado para você que está em casa ou onde quer que você esteja acompanhando esse momento de adoração. Nosso culto começa agora. Nós vamos explanar a Escola Sabatina e ela é um dos momentos mais importantes do culto de adoração do sábado de manhã. E eu quero começar agradecendo a participação de várias pessoas que estão aqui, em especial do Albanísio Martins, que é da Angola, e ele perguntou: será que o meu bom dia, o meu feliz sábado chegou? Chegou sim, mesmo de longe. E isso mostra o tamanho da expansão da nossa igreja e o quanto esse evangelho vai longe. E para que ele possa ir mais longe ainda, eu vou te dar uma orientação bem simples. Se você está com o chat aberto, você fecha o chat e clica na setinha compartilhar. Encaminhe o link desse culto para os seus amigos, para as pessoas que você ama e pessoas que você quer ver no céu, e convide essas pessoas para participar desse momento de adoração com a gente. A gente começa agora o estudo da Escola Sabatina e eu não estou sozinha aqui. Se você não, já vou apresentar aqui os nossos participantes, mas antes de mais nada, se você ainda não tem acesso ao conteúdo da nossa lição de Escola Sabatina, você pode acessar pelo site mais.cpb.com.br. Vamos ver se o pessoal coloca na tela. mais.cpb.com.br. Lá vai ter todo o material de estudo, o guia de estudos, que nós vamos revisar agora. Como eu disse, eu não estou sozinha, estou aqui com a Eunice. Bom dia, Eunice. Tudo bem, preparada? Preparada. Eu estou aqui, eu vou abrir para vocês de casa, com um amigo pessoal, mais do que amigo, meu padrinho / pai, fica bravo comigo quando eu não reconheço o nosso vínculo familiar, o Ederson. Bom dia, Ederson. Bom dia, prazer estar de volta nessa casa aqui que a gente ama tanto. Dá saudade, né, de congregar, de vir aqui. Mas muito em breve, já reforço que no dia 14/2, um domingo, a gente reabre a igreja e aí aos sábados, domingos e quartas, todos os cultos. E para finalizar a apresentação, a Mônica, nossa professora da Escola Sabatina. Bom dia, Carol. Bom dia. Prazer ter você aqui, a Eunice, o Ederson, todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Para você que está em casa também nos assistindo. Nós estamos já na nossa 6ª lição que fala sobre o livro de Isaías. E antes de iniciarmos essa lição, nós vamos pedir as bênçãos de Deus. E eu vou pedir que a Eunice faça uma oração, por favor. Graça te damos, Senhor, pelo estudo da sua palavra, por cada vez nós estarmos mais perto de Ti quando nós fazemos esse tipo de comunhão. Nós queremos pedir que o Senhor venha estar conosco agora, nesse momento, para que o estudo da semana possa atingir pessoas onde quer que elas estejam. Entregamos esses minutos em Suas mãos e pedimos que esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição, ela fala, o título dela é Brincando de Deus. E eu gostaria de ler com você o verso principal, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 25, verso 9, que diz o seguinte: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse verso é para reforçar que Deus é soberano e que Ele é único. Mas aqui a nossa lição ela está falando num ponto muito interessante, que é o nosso pecado original, né? Que é o pecado do orgulho. E eu fiquei refletindo sobre isso aqui, como nasceu no coração de Satanás, misteriosamente, né, a vontade de ser superior a Deus ou de ser igual a Deus, né, de ser uma pessoa adorada, venerada. E quando a gente traz isso para a nossa realidade atual, quantas pessoas, pelo orgulho, se acham, né? E é muito engraçado que aqui o autor ele fala até sobre o orgulho espiritual, né? Pessoas que se acham espiritualmente melhores do que as outras, né? E chamam de orgulho santo. Hein? E chamam de orgulho santo, é verdade. Então, assim, como a nossa história, né, do publicano e do fariseu, que o publicano falasse, o fariseu dizendo: que bom que eu não sou como essa pessoa. E às vezes, na cabeça de uma pessoa espiritual, pode aparecer o mesmo pensamento: puxa, que bom que eu não sou tão ruim como aquele, que eu não cometi tal pecado, como se a gente, de alguma maneira, como seres humanos, fôssemos melhores do que outros seres humanos, né? E a gente tem que realmente lembrar que todos dependemos da graça de Deus e todos estamos no pecado. Ederson, eu queria começar com você aqui.
A nossa lição ela começa com o capítulo 13 de Isaías, que fala de uma linguagem bem forte, né? É uma sentença contra as nações. Explica para a gente aí o que acontece nesse capítulo. Infelizmente, as correções nunca são brandas, né? As correções elas precisam de certa imposição, de certa força. E quando Deus nos criou lá no princípio, Ele não nos criou, Ele nos criou para que nós dominássemos sobre os animais, sobre a terra, sobre as plantações, mas nunca uns sobre os outros. Tanto é que quando Ele cria a Eva, Ele diz assim: esta é carne da tua carne, ela é igual a você. Só que daí, em função do pecado, nós começamos a nos reunir com poder, com força, e nos sobrepor sobre os outros. E aí, à medida em que o homem começa a dominar o outro homem, existe através de reinos e de exércitos, existe a necessidade de Deus de fazer essas correções para que não vire um descontrole total. E aí vem a sentença de Deus corrigindo essas infrações com relação a esse sobrepor do homem sobre o homem. Em Isaías 28, ele tem uma citação que diz assim: a destruição é uma obra estranha de Deus, porque nós podemos ficar pensando, como que um Deus de amor pode destruir os outros, né? Mas aí, em Tiago 1, verso 15, diz assim, que o pecado, ele carrega a semente da autodestruição. Então, é o pecado que faz com que haja a destruição, porque é difícil coexistir o bem com o mal, é muito difícil. Então, é interessante a gente lembrar aqui que não é um Deus tirano, que prejudica as pessoas, ou Deus é um Deus de amor, que faz isso, que faz aquilo. Mas existe o livre-arbítrio, então a pessoa escolhe a que caminho ela deve seguir. E nessa escolha, se ela escolher o pecado, ele não vai coexistir com o bem. Interessante você falar assim, né, sobre essa menção de ser um ato estranho de Deus, porque não é o que Deus gostaria de fazer, né? A intenção de Deus é que todo ser humano se volte para Ele, que Ele possa salvar a todos, né? É isso na realidade que Deus gostaria, né? E quantas né? oportunidades Ele dá para as pessoas. Eu me lembro bem do 2º mandamento da lei de Deus, que diz assim, que eu visito a maldade até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. 3ª e 4ª geração, a gente vai imaginar que seja 100 anos cada uma. Então, ele tem uma paciência enorme durante todo esse tempo de ficar esperando alguma coisa mudar. Mas daí ele faz uma promessa para aqueles que obedecem a Deus, que ele disse que ele estaria junto e era misericordioso até 1000 gerações. É impressionante, né? Ederson, aqui Babilônia, né, pelo que a gente estudou, acho que foi o reino mais poderoso, né, do mundo que já houve. E sempre eles tiveram essa empáfia de achar que nunca poderiam ser destruídos. Mas isso aconteceu, não foi? O mais interessante é que quando Isaías começa a pregar sobre Babilônia e sobre a sua ascensão e a sua queda, Babilônia nem sequer era significativa. Ou seja, naquele momento o poder estava com a Síria e com Tiglat-Pileser. E aí ele já vai lá à frente, e essa é a função do profeta, nos alertar para aquilo que ainda nós não estamos vendo, e ele fala de Babilônia. E ele fala de uma nação que tomaria Jerusalém, mas que, apesar de ter esse a função do juízo de Deus para corrigir Jerusalém, mesmo assim não se ficaria impune o fato deles invadirem Jerusalém. E isso acontece depois. Isaías está por volta de 730 anos antes de Cristo, quando ele começa a falar sobre isso, e Babilônia só vai cair 539 antes de Cristo, ou seja, séculos depois. Mas essa é a maravilha do nosso Deus, que nos alerta para um futuro vindouro. É claro que é muito difícil para nós conversarmos com Deus sobre tempo, porque nós finitos, conversar sobre tempo com Deus infinito é muito difícil. Então, quando Deus diz assim, em breve voltarei, em breve para nós são algumas horas, né? Mas o breve de Deus não é o nosso. Então, quando Isaías começa a pregar, as pessoas dizem, não, mas do que você está falando? O nosso problema é Tiglat-Pileser, nosso problema é a Síria.
E não, ele já está alertando para um tempo lá na frente. E aí, quando a gente vem para os nossos dias de hoje, a gente observa, por exemplo, a Igreja Adventista pregando sobre a importância do sábado há 170 anos, e a gente diz assim, não, mas eu não preciso do sábado, eu posso guardar qualquer dia, eu posso louvar a Deus qualquer dia, eu tenho liberdade para isso. Mas a gente sabe que o tempo está fechando e haverá um momento que isso será um ponto de muita importância com relação à nossa salvação. Então, a gente tem que tomar o cuidado para essas orientações, se desvinculando do tempo, porque muitas vezes esse tempo, ele para nós é um espaço curto, mas para Deus é um espaço longo, mas não significa que isso não vai acontecer. E até em relação, né, Ederson, a própria promessa da volta de Jesus. Né? Às vezes a pessoa, puxa, mas está tão longe, as minhas gerações esperam há tanto tempo e isso nunca aconteceu. E eu acredito que isso foi, em todos os momentos, todos os séculos da Bíblia, sempre aquele alerta de Deus e as pessoas vivendo como se nunca fosse acontecer. E a gente tem a prova aqui que um dia aconteceu, né? Na verdade, essa é a maravilha da graça, né? A graça é uma palavra bonita de difícil definição. Eu gosto muito da definição do Dr. Elner, que graça é tudo aquilo que Deus faz para nos salvar. E isso é a graça, é Deus o tempo todo buscando o homem. Desde que Adão pecou no Éden, é Deus indo no final da tarde, Adão, onde é que você está? Isso já era graça, era Deus buscando o homem. E Deus vem buscando o homem ao longo de todo o tempo. E a gente quando reclama, mas Jesus está demorando a voltar. E eu dou graças a Deus por ele estar demorando a voltar, porque se ele tivesse voltado há 20 anos atrás, eu não conhecia a mensagem. Então, que direito eu tenho de dizer assim, não, agora eu já conheço, então pode voltar. Não, existe muita gente para conhecer a verdade ainda, e essa verdade tem que ser pregada. Falando ainda um pouco da misericórdia de Deus, a gente vê aqui por que foi Babilônia. Porque ela tinha o pecado contumaz, desde a fundação lá do mundo, da época da Torre de Babel. Então, eles vieram oprimindo o povo. E a Torre de Babel ela foi um símbolo para alcançar, que os deuses alcançariam o céu. E não o Deus nos levaria ao céu. E aí, esse pecado ele foi acontecendo. Era a desobediência total a Deus. Né? E os poderes mundanos, em oposição a Deus, ele foi muito cultivado em Babilônia. A gente lembra da arrogância do rei Nabucodonosor. Ele precisou se transformar num animal, comer junto com os animais, durante 7 anos, para ele entender que Deus é Deus, né? Porque ele era extremamente orgulhoso. E todos os reis, a maioria dos soberanos, eles se colocam, até na Idade Média, ou acima da Idade Média, eles se colocam como o poder de Deus, que eles tinham o poder de Deus sobre isso. E o Nabucodonosor também. Mas, ao mesmo tempo que tinha isso, eles tinham que estar sujeitos aos deuses que eles acreditavam. Agora, é muito interessante também o que a gente pode tomar de exemplo de Babilônia, que apesar de a Babilônia sempre estar relacionada ao erro, né, ao pecado, a gente também tem um exemplo maravilhoso de que é Deus levando salvação para a Babilônia. Ou seja, Deus também tinha um remanescente fiel dentro de Babilônia. É claro que a ideia inicial de Deus era fazer de Jerusalém uma cidade tão próspera e tão cristã, ou tão divinamente abençoada, a ponto de chamar a atenção de todos os povos, e então Babilônia iria para Jerusalém aprender sobre esse Deus. Que fosse um exemplo. Exatamente. Né? Como Babilônia se perdeu, e isso serve de exemplo para nós, Deus teve que usar esse povo não mais como exemplo, mas como servos. Eles acabaram indo cativos. Mas a mensagem foi pregada dentro de Babilônia do mesmo jeito. E a gente, se olhar para o principal líder, que era Nabucodonosor, Nabucodonosor conheceu a pregação da verdade através de Daniel e se converteu. Então, quer dizer, a gente não pode olhar para a Babilônia simplesmente como sendo um exemplo de perdição, porque também existia um remanescente fiel lá dentro. E para a gente lembrar e para esse eleito remanescente tinha uma promessa maravilhosa, né? Que ele vai dizendo assim,
que eu vejo assim, ele mostra o que pode acontecer, o Isaías, o que pode acontecer com o povo ímpio, mas, ao mesmo tempo, ele faz um balanço o que pode acontecer com o remanescente. Então, ele vai colocando algumas coisas interessantes e, ao mesmo tempo, ele diz que Deus estaria com eles, que não eram para eles desanimarem, né? Então, em Isaías, ele diz assim, que eles dominariam os opressores e o povo teria descanso do trabalho e das angústias e da dura servidão. Daí ele vai acrescentando isso durante praticamente todo o livro de Isaías. E quando ele chega lá em Isaías 40 e até 42, ele fala assim: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus, que eu segurarei na sua mão, na destra da sua mão, e vou te ajudar. É para a gente lembrar sempre que a gente sempre às vezes tem aquela ideia de que tem lugares que já não adianta mais, né? Mas assim como você mencionou Babilônia, Deus sempre procura salvar todo ser humano, independente do ambiente que ele esteja, né? Eunice, eu queria ver aqui com você o nosso próximo tema. Sim. Ele fala da queda do rei do monte. E é interessante quando a gente vê que muitos desses reis tiranos, eles tiveram a influência direta do próprio Satanás, né? Sim, foram instrumentos usados por Satanás. Porque, até eu digo, nesse período, em período diferente da história, que na época do Nero, por exemplo, ele botou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso, e daí sacrificou um monte de pessoas em relação a isso. E antes dele, na época do profeta Isaías, também a gente vê os reis que têm uma autoestima muito elevada. Isso que eu queria falar. Então, conosco também acontece isso. Dentro de nós temos também as nossas lutas, do Betel com o Babel, que é a Babilônia. Então, a pessoa tem, às vezes, a autoestima extremamente elevada, prejudica os outros, não vê o outro, não olha para o outro. Ou tem a autoestima baixa, que também, de certa maneira, prejudica o outro. E o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Então, o que Ele manda fazer? Você nem ir tanto ao mar, nem tanto à terra. Você tem que chegar num ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é você aceitar o outro como ele é, você ajudar essa pessoa, você ter as características de Jesus Cristo para tocar isso e ir para frente. Então, é claro que um soberano, ele não tem esse tipo de visão, porque ele está no mais alto poder, ele está exaltado por todo mundo, ele tem tudo nas suas mãos. Eu lembro na época do Idi Amin Dada, todo mundo, um rei da África, ele se vestia de coisas de ouro e o povo passava fome. Os seus inimigos ele perseguia e mandava tirar o fígado e comer o fígado dos inimigos. Então ele achava que tinha poder sobre tudo. Né? Na realidade, é o que acontece uma pessoa que não está nas mãos de Deus, né? Ela se acha realmente superior. E às vezes é indelével esse chegar lá. Porque quem não gosta de ser paparicado, quem não gosta de fazer um monte de coisa, que todas as pessoas se ajoelham aos seus pés e faz assim. Né? E eu digo até nós mesmos, na igreja. De repente, nós, na igreja, podemos nos exaltar com coisas que a gente faz na igreja. Daí a gente não deixa Cristo entrar em nós e agir por nós. Daí a gente não vê Betel em nós, a gente vai ver o Babel, a Babilônia. É verdade. Né? Ederson, o nosso próximo tema aqui, ele fala sobre a porta dos céus. O que ele quer dizer aqui? É muito interessante, a Bíblia tem um princípio muito interessante, que é a verdade para o seu tempo, né? E quando a gente olha, a gente vê Satanás querendo ser acima de Deus,
Eva querendo ser igual a Deus, Nimrod querendo construir Babel e se livrar dos flagelos de Deus. Então, a gente vai observando que o céu ele está disponível, mas o homem continua com essa fuga. O homem continua cada vez insistindo mais em se afastar e querer ser igual a Deus. Quando a gente vai para os reinos, nós voltamos ao mesmo problema que a irmã falou, que é o caso dos homens que começam a receber tantas honrarias e começam a acreditar que realmente eles são tudo aquilo. E esquecem do princípio básico e primordial, que se ele tem esse poder, foi dado por Deus. E atrás de um poder vem uma coisa terrível, chamada responsabilidade. Porque quanto mais poder você tem, mais responsabilidade te é dado. E aí você faz uma correlação direta, porque se você começa a receber tudo isso e usar em benefício próprio, principalmente para humilhar o teu próximo, aí você começa a entrar em total declínio. E isso vai acontecendo com todas os reinos a partir de Babilônia, que é o primeiro reino mundial que sobrepõe sobre Jerusalém. E é interessante, né, Ederson, porque ao mesmo tempo que essas pessoas querem ser iguais a Deus, elas são totalmente diferentes, porque o caráter de Deus não é esse. O caráter de Deus é se humilhar, é ajudar ao próximo, né? Então, a pessoa faz exatamente ao contrário. Então, na realidade, ela quer ser igual a Deus só no poder, mas não no caráter, né? Existe um contraponto muito interessante com relação a Babel, que Babel é o homem de baixo para cima tentando chegar aos céus. E quando a gente vai para a escada de Jacó, a gente vê o oposto, é uma escada que desce do céu, ou seja, de cima para baixo vem até o homem. Aí a gente consegue fazer uma relação direta entre as obras do homem e a graça de Deus. Exatamente, quando você vê a escada de Jacó e a colocação ali, o Jacó dormiu, sonhou com a escada, que os anjos desciam, né? Até ele, o tempo todo. Quando ele acordou, não tinha escada, não tinha mais nada, mas ele entendeu a mensagem perfeitamente, que a graça de Deus estava com ele. É uma coisa que nós não devemos esquecer nunca, que Deus nos oferece a graça dele, para a gente poder tocar a nossa vida, fazer o bem para as pessoas, ter a imagem de Cristo fixada em nós, para que a gente possa ir bem. E do contrário, na Torre de Babel, a gente vê o homem querendo montar aquela estrutura monumental para alcançar os deuses. Não era para alcançar Deus, porque eles estavam desobedecendo o que Deus já tinha colocado, né? Então eu vejo assim, essa luta entre Betel e Babel, ela está dentro de nós. Que você possa optar pela luta de Betel. Que você se apegue ao Senhor. Em tudo que acontecer, não importa a coisa mais séria que acontecer com você. Que você esteja desanimado, pensando que a graça, Deus estenda a mão. A graça de Deus está posta a nós. E nós devemos seguir, pensar que mesmo nessa questão da pandemia, dessas coisas difíceis pelas quais nós estamos passando, pensar que Deus está conosco. E um dia tudo isso vai acabar. Isso mesmo. Ederson, nós chegamos já ao nosso tema final. E aqui em Isaías, de 24 a 27, ele fala sobre a vitória final de Sião. Como foi essa vitória? Aqui nós acabamos incorrendo nos mesmos erros, a história é cíclica, e a gente acaba vindo para os mesmos erros do tempo de Jerusalém. Em Jerusalém, todo mundo queria a vitória, que era a libertação da servidão romana. E nós aqui também nós queremos a libertação do pecado, mas nesse mundo. E não é assim que vai funcionar, né? Jesus pregou em todo o seu ministério que a salvação e o novo reino não seria aqui na terra. Da mesma forma que nós temos que ter essa consciência de que o nosso reino também não será aqui na terra. E a vitória, a gente vê tanto mal se propagando, tanto mal tendo sucesso, os ruins tendo vantagem e se sobrepondo sobre os bons. E aí a gente diz assim, mas não está vendo justiça. A justiça não é aqui na terra. E essa vitória já está garantida. Essa é uma outra maravilha, porque todo atleta que vai para uma Olimpíada, ele quer a medalha de ouro. Ele vai lá em busca da medalha de ouro. E aí um atleta corre 42 quilômetros numa maratona
e aí, depois de ganhar a medalha, ele só precisa buscá-la. E a gente, quando olha para esse plano de Deus, todo o plano já foi executado, todo o sofrimento já foi concluído. Então agora só resta a medalha. A gente não tem dúvida de que um Deus que fez tudo o que ele fez, toda a parte difícil, ele não vai cumprir justamente a parte fácil, que é o que ele vinha buscar. Então essa vitória vai acontecer, a gente não tem nenhuma dúvida, a Bíblia nos fala disso. Agora nós temos que ter essa consciência de que essa vitória não será aqui. Aqui é um mundo de pecado, é um mundo de injustiças e de sofrimento. Nós podemos amenizar isso, sim, mas toda vez que a gente olhar para o céu, a gente vai buscar conforto. Aqui na terra a gente pode não encontrar. O Senhor, Ele vai reunir seu povo no monte de Sião e vai mostrar a sua glória. Eu achei bonito, eu estou repetindo as ideias de Isaías. Ele irá restaurar a paz, a alegria, banirá o sofrimento, enterrará nossas dores e nossas lágrimas. A morte será banida, pois a mão do Senhor repousará sobre o monte. E como que a gente pode ser uma nação justa e certa? Eu gosto de uma citação hebraica que diz assim, que a nação justa, eles chamam de sádio, ela quer dizer uma pessoa correta, uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem prazer nos mandamentos de Deus e se mantém fiel até entrar em Sião. Se você está passando por um problema sério, pensa que logo terá fim. O nosso Deus está se preparando para a volta de Jesus e os anjos e nos receberá no monte de Sião. Então sua lágrima será enxugada, você terá paz, você terá alegria, que será para sempre. Então, não desanime. Amém. Carol, fala para nós aí das participações dos nossos queridos. Antes de eu ler uma das perguntas aqui, que por sinal é muito curiosa, eu quero saber se vocês estão preparados para respondê-la. É um contexto histórico aqui. E essa, vou ser sincera ao vivo, que eu não sei responder. Mas antes eu quero agradecer a participação de vocês que mandaram perguntas, em especial o Adriano Valles Prado, que perguntou agora há pouco: quem ocupou o trono de Nabucodonosor enquanto ele passava 7 anos com os animais? Na verdade, nesse período... Acho que é o Nabonido. Não, nesse período em que ele ficou lá pastando com os animais, que ele perdeu a consciência e que Deus deu uma lição de humildade a ele, o reino não era somente o rei, ele tinha os seus assessores, dentre os quais um dos mais importantes era Daniel. E provavelmente Daniel tenha feito isso, porque se fosse qualquer outro governante ou um filho, teria deposto o rei completamente ou matado para assumir um novo reino. E como Daniel sabia dos propósitos de Deus, Deus fez com que Nabucodonosor ficasse afastado nesse período, mantendo o seu reinado, porque sabia que ele retornaria. Então é muito provável que foi Daniel o rei de Babilônia por esse período. E o Nabonido, ele se assustou com tudo e sumiu. Ele foi para um outro lugar, porque ele gostava de lidar com as artes, com a astrologia, e ele não ficou para ser o substituto do rei. Só vamos mencionar Nabonido, o filho de Nabucodonosor, né, que seria o sucessor direto ao trono. Olha, muito bem respondido, né? É, muito mesmo. A gente já chegou ao fim da nossa lição e, Eunice, eu gostaria de começar com você. De tudo que você estudou durante essa semana, que mensagem final você gostaria de deixar para aqueles que nos assistem? A mensagem que eu achei maravilhosa é que Deus está conosco o tempo todo. Então, não é para desanimar, não importa o tamanho da sua tristeza, da sua agonia, da sua dificuldade, Ele está ao seu lado. E quando acontecer isso, de você ter algo muito estranho, muito difícil na tua vida para você vencer, é importante você fazer a pergunta para você: o que Deus quer me mostrar com isso? Ou o que eu tenho que aprender com isso? Então, o nosso Deus, Ele está disposto a nos pegar pela mão e nos levar até Sião. E para você, Ederson? Eu sou um pouco mais enfático com relação ao aprendizado, porque é exatamente isso. O que tudo isso quer dizer para mim na minha vida hoje?
E o que eu resumiria a lição, não só para líderes, governantes, presidentes, mas para um líder de igreja, para um líder de escola de escola sabatina, ou às vezes para um líder de ministério, ou no seu emprego, em qualquer lugar onde você acaba tendo um cargo um pouco mais enaltecido do que os demais, e isso pode te desenvolver a arrogância e a soberba. O que eu aprendo com tudo isso da lição é o seguinte: líderes que quiseram ser como Deus acabaram refletindo a Satanás. Então, quer dizer, toda vez que nós nos sobrepomos de alguma maneira e nos vemos melhor do que alguém, por menor que seja o cargo, nós deixamos de refletir a Deus e refletimos a Satanás. Isso mesmo. Eu gostaria de terminar. Eu li essa semana uma história muito interessante que falava que um professor estava ensinando aos seus alunos a história sobre o fariseu e o publicano. E ele contou na história que eles foram no templo e o fariseu, assim, nas suas preces, né, falando que bom que eu não sou como esse publicano e se enaltecendo. E quando ele acabou de ler a história, ele orou com os alunos: meu Deus, muito obrigado, porque nós não somos como os fariseus. E a pessoa que escreveu a história, ela falou assim: qual que é a nossa tendência como ser humano? A gente falar que como o fariseu estava errado e como o professor também estava errado. E a gente acaba sempre se julgando numa posição superior. Eu não faria assim, eu não agiria dessa maneira, né? Como a lição ela teve como tema principal o orgulho, a minha mensagem final é que, para mim, o oposto de orgulho é a humildade. Então, que nós possamos sempre ser humildes, de não julgarmos os outros, né? Às vezes, uma pessoa, ela sempre vai falar assim: olha, eu nunca faria isso na minha vida, até que ela passe por aquela circunstância. Será que não faria mesmo, né? Que a gente possa realmente lembrar que nós somos todos seres humanos falíveis e somos realmente dependentes da graça de Deus. Então, que nunca exista esse orgulho dentro da gente, porque todos nós somos pessoas, todos nós carecemos de Deus, e que sejamos como Cristo, né? Demonstrando sempre um amor ao nosso próximo. Eu agradeço imensamente a participação de vocês conosco, agradeço você que está em casa, te convido a permanecer conosco durante os momentos de louvor e também do culto divino, e nós vamos então terminar essa parte da lição com uma palavra de Deus. Eu peço que o Ederson faça, por favor. Querido bondoso Pai, muito obrigado por nos trazer de volta a essa casa, que temos tantos amigos e nos sentimos tão bem aqui. Obrigado porque essa casa é uma casa de oração e uma casa para render louvores ao Senhor. Esperamos em breve que tudo isso possa se resolver e possamos estar novamente reunidos todos aqui para de maneira uníssona louvar o Teu nome. Abençoa cada um de nós, esteja conosco nesse sábado, com os nossos amigos e familiares, as pessoas que não puderam estar aqui, e nos dê um bom dia de descanso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.